Oi, pessoal, meu nome é Camila, sou aluna de Ciências Biológicas da Universidade Estadual da Paraíba e hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho do meu projeto que eu desenvolvi nesse último ano. Essa é uma apresentação do meu projeto de iniciação científica para a cota de 2024 a 2025, intitulado Dinâmica da regeneração de micorrizas de uma floresta tropical seca de Caatinga após a agricultura de corte e queima. Fui orientada pelo professor Dr. Simão Lindoso de Souza e co-orientada pelo mestre José Rickson Borges Pequeno. Florestas tropicais secas são ecossistemas dinâmicos e altamente diversos que desempenham um papel fundamental na promoção de diversos benefícios para a biota local. Além disso, fornecem uma série de serviços ecossistêmicos como nutrientes, sequestro de carbono e retenção de água, que vão servir como um prelúdio para benefício não só dos seres humanos, como também de um habitat adequado para as micorrizas. No entanto, esses ecossistemas eles vêm sendo cada vez mais afetados pela pressão antrópica, o que pode comprometer seus processos naturais de regeneração. Pressões como a agricultura de corte-queima apresentam efeitos adversos como fragmentação florestal e perda da biodiversidade, que podem afetar negativamente o fornecimento de serviços ecossistêmicos, comprometendo a biota local. Esse modelo de uso crônico e inadequado do solo pode alterar a estrutura do solo ali presente, modificando comunidades microbianas como as micorrizas. As micorrizas atuam como indicadores biológicos importantes, sendo capazes de minimizar o uso de fertilizantes químicos através de suas associações planta mais fungo. São responsáveis por auxiliar espécies vegetais na aquisição de nutrientes e água, e, em troca, recebem os carboidratos produzidos pelas plantas, contribuindo também para o fortalecimento do vegetal e promovendo a sustentabilidade do solo em ambientes com recursos limitados. O objetivo desse trabalho foi compreender e comparar como se dá o reestabelecimento da colonização por micorrizas em uma cronossequência de regeneração de floresta seca de Caatinga. O estudo foi realizado na região do Cariri paraibano, situada no semiárido do Nordeste brasileiro. É uma região caracterizada por uma vegetação composta por árvores de pequeno a médio porte e também a presença variada de vegetação herbácea e arbustos espinhosos, em conjunto com altas temperaturas com grandes irregularidades que podem desencadear impactos no equilíbrio do ecossistema. Aqui no mapa, nós temos as áreas escolhidas para o estudo. Em amarelo temos a guarita, localizada em São José dos Cordeiros. Em laranja temos a fazenda de Salambaia e em roxo a Serra do Monte, ambas localizadas em Cabaceiras. As coletas de amostras foram realizadas partindo de uma cronossequência de 20 e 50 anos de regeneração e floresta madura, sem histórico de impacto antrópico agudo, o que nos permite compreender os processos de degradação, recuperação e sucessão ecológica nos ecossistemas. Para isso, foram delimitadas 3 regiões do Cariri paraibano, citadas anteriormente, e em cada uma das regiões foram selecionadas 3 áreas de regeneração. Para cada área, 3 parcelas, totalizando 9 por área, totalizando ao todo 27 parcelas, com cada parcela medindo 50 por 20 centímetros, adotando 100 metros de distância entre elas, conforme metodologia adotada por Kline, Zak e Paula. As amostras compostas foram coletadas na profundidade de 0 a 20 centímetros em diferentes níveis, a fim de mostrar homogeneamente cada uma. Após coleta, as amostras foram armazenadas e respectivamente identificadas. Após homogeneização e cribagem das amostras em malhas de 2 milímetros, os esporos foram extraídos de 100 cm3 de solo, utilizando a técnica de Phillips e Hyman 1970 e centrifugação em solução de sacarose 50% de Jenkins 1964. Os esporos foram contabilizados em placa canaletada sob estereomicroscópio e classificados em morfotipos, seguindo as normas recomendadas pelo INVAN 2025. Trouxe essas 2 fotos para que vocês pudessem observar que algumas amostras de esporos apresentavam muitos esporos e que às vezes era necessário o auxílio de uma seringa com uma agulha para triar esses esporos. Aqui ao lado é possível ver alguns morfotipos que foram identificados conforme código estabelecido pelo autor. Foram contabilizados 16.112 esporos e 22 morfotipos distintos, sendo mais de 4.000 em Salambaia e Monte e quase 7.000 na Serra da Guarita. A fim de otimizar os resultados, foi estabelecido um código pelo próprio autor que agrupa cada morfotipo em cor, tamanho e forma. Para a cor, foram adotadas C1 transparente, C2 âmbar para laranja,
C3 marrom, C4 verde e C5 amarelo. Para tamanho, foi adotado T1, T2 e T3, sendo respectivamente pequeno, médio e grande. E para a forma, foi admitido A para alongado, E para esférico e G para gota. Aqui, nós temos o quadro com os morfotipos classificados em alguns exemplos. Nessa imagem acima, nós temos outros exemplos de morfotipos que nós conseguimos observar a sua diferença nos tamanhos, a presença de outras cores e formas também. Aqui abaixo, nós temos dois exemplos de morfotipos. Nós temos o morfotipo 13, que ele é caracterizado por ser marrom, pequeno e esférico, e abaixo nós temos o morfotipo 22, que ele é amarelo, grande e com formato de gota. Nesse slide, nós temos a tabela com as quantidades de cada morfotipo por área. Podemos observar que os mais abundantes, ou seja, com maior riqueza, foram os transparentes e os âmbar pequenos, e os marrons, tanto pequenos quanto grandes. Para entender a dominância dos grupos de micorrizas em cada estágio de regeneração, utilizamos curvas de abundância ranqueadas. Agora, para entender como a composição de morfotipos se comporta dentro dos estágios de regeneração, utilizamos a análise de variância multivariada permutacional, que é a PERMANOVA, usando análise de coordenadas principais, que é a PCOA, para visualização. E todas as análises e gráficos foram gerados no ambiente virtual R. Acerca da abundância de cada morfotipo, encontramos que no estágio inicial de regeneração, observa-se uma curva curta com uma rápida queda de abundância. Com 50 anos de regeneração, a curva se estende mais no eixo X, o que demonstra uma maior riqueza de morfotipos em relação a 20 anos, mas ainda inferior à floresta madura, que apresentou uma curva maior, indicando não apenas maior número de esporos, mas também de morfotipos. Foi observado também que os morfotipos C1T1E e C3T1E foram os morfotipos mais abundantes nas três áreas, o que para Chiang 2015 provavelmente pode significar que são espécies generalistas, que dominam ali estágios iniciais e permanecem em estágios mais avançados de regeneração, que mesmo após impacto antrópico não vão desaparecer. Quanto à composição dos grupos taxonômicos, a PERMANOVA ela demonstra diferenças significativas na composição das comunidades de micorrizas entre os estágios de regeneração e a floresta madura. O resultado da PERMANOVA evidencia que o processo de sucessão ecológica influencia diretamente a estrutura dessas comunidades. O estágio de regeneração inicial pode refletir comunidades dominadas por espécies generalistas caracterizadas por suportarem condições edáficas adversas. Sua elipse, inclusive, parece ser um subgrupo da própria regeneração de 50 anos. Já o estágio intermediário de regeneração apresentou uma elipse com padrão intermediário com sobreposição parcial em relação às outras duas áreas, o que pode indicar a transição das comunidades de micorrizas, indicando a transição de espécies generalistas e a incorporação de espécies especialistas, que podem ser mais sensíveis às perturbações antrópicas e condições ambientais no início do processo de regeneração da floresta. Por fim, a floresta madura apresentou uma elipse mais homogênea, sugerindo uma maior estabilidade e homogeneidade das comunidades de micorrizas. Nesse contexto, o gráfico ele evidencia, portanto, que a agricultura de corte-queima ela tem um grande efeito, sim, na diversidade dos morfotipos, bem como nas comunidades de micorrizas, de acordo com o Chiang 2015, visto que a maioria da riqueza de espécies foi observada na floresta madura. Então, a dinâmica das estruturas de micorrizas após impactos antrópicos, elas podem ser explicadas por diferentes fatores ecológicos, bem como sua composição é fortemente modulada pela sucessão ecológica, de acordo com Veras 2024. Os resultados evidenciam que a agricultura de corte-queima exerce forte impacto sobre a diversidade e composição das comunidades de micorrizas. Em 20 anos, houve baixa riqueza de morfotipos, com predominância de espécies resistentes a ambientes degradados. Aos 50 anos, observou-se a transição com coexistência de generalistas e entrada gradual de espécies especialistas. Agora, na floresta madura, a diversidade e a riqueza foram maiores. Dessa forma, as micorrizas mostraram-se essenciais para a resiliência e recuperação dos ecossistemas, enquanto práticas como o corte e queima comprometem sua funcionalidade e a sua sustentabilidade ambiental. Algumas referências utilizadas nesta apresentação. Gostaria de agradecer à Universidade Estadual da Paraíba e ao CNPq pela oportunidade da pesquisa, agradeço ao meu orientador, meu co-orientador
e todos os meus amigos de laboratório que me ajudaram durante as pesquisas.